Coluna Consciência Urbana, número 5 de junho de 2024. Hoje vamos falar sobre a escola. O que nos faz amar ou odiar uma matéria? Como ajudar o seu filho a lidar com isso? E o que isso importa agora que somos adultos? Recentemente, acompanhei pelo Instagram a leitura de uma cartinha enviada pela escola aos pais dos estudantes, os preparando para o período de prova que estaria por vir. Se me lembro bem, a cartinha aparentemente os consolava, caso as crianças não fossem bem nas provas, alegando que muitas das vezes os seus filhos se tornarão artistas e não precisarão de matemática. Ou se torne empreendedor e não se importará com história ou literatura. Quem sabe seu filho seja um músico e não precisaria da química. De repente, poderá ser um esportista e a física seria desnecessária em sua vida. Esta mãe se emocionava ao ler a carta. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a importância da aprendizagem. Já falamos aqui no canal sobre a infância e a formação da mente consciente, ou seja, o senso crítico. Entendemos que a maturidade de um adulto depende da etapa da aprendizagem, que vai além das matérias da escola para que se torne sensato e inteligente. Qual é o nosso problema com as matérias da escola? Digo nosso porque eu também tinha minhas preferências e aversões. O que me levava a pensar que seria melhor, então, eu escolher uma profissão que não tivesse correlação com os meus desagrados. Até que, uns 20 anos depois da minha formatura de 2º grau, comecei a ver a vida de um outro jeito. Notei que se eu quisesse ganhar dinheiro, teria que ser boa no que eu fazia, e ser boa significava ter conhecimento, informação, sabedoria e saber como aplicar isso à minha realidade. E de onde vêm essas informações? Da vida, do mundo e, claro, da escola. Relembrar é mais fácil do que aprender. Mesmo que esquecido, o conhecimento estava lá. Bastava reavivar e aplicar, uma vez que já tinha forjado isso na minha mente. Quem são as pessoas mais legais de uma roda de conversa? Aquelas que têm conhecimento e sabem aplicar isso, mostrando de forma clara que aquele conhecimento tem aplicabilidade e facilita a vida. Minha mãe costumava dizer que quando não gostamos de alguma matéria, seria porque não a conhecíamos ou não a teríamos entendido o suficiente. E essa é a pergunta que eu deixo para você. Será que você realmente não gosta de determinada matéria ou só não se abriu para aprendê-la? Na minha experiência, eu realmente não gostava por desconhecimento, pois quando resolvi dedicar tempo para aprendê-la com a mente aberta, comecei a gostar. Superar um desafio, como aprender algo que julgamos difícil, traz o sentimento de vitória, o que gera uma química cerebral digna de um campeão. A mudança da química cerebral faz com que o ser humano entenda esta experiência como gostar, e então passa a entender que gosta da matéria, e também registra este processo de vitória e superação em sua mente. Agora ele está preparado para repetir este processo em um outro âmbito de sua vida. Viu como é importante a criança aprender a superar seus desafios? Seria justo, ao invés de incentivar esse processo, eu, na condição de mãe, apenas dizer ao meu filho que escolha uma profissão onde não seja pré-requisito a utilização de tal matéria na qual ele não gosta ou não é bom? Este conformismo traria dignidade ao meu filho? Será que assim ele se sentiria menos julgado por mim? Ou mais julgado pelos coleguinhas da escola, pelo mundo, quando não passasse no Enem? Será que isso é amar o meu filho? Pecar pelo excesso, exigindo que seu filho seja o melhor, talvez também não seja a solução. Na verdade, é o outro extremo da situação. Então, existe uma regra entre a complacência e a exigência? Sim. Que tal entender e conhecer a capacidade da criança? Incentivar é bem diferente de obrigar, e a diferença pode estar no simples jeito de expor a criança às necessidades da vida. Olhar para a criança e vê-la como ela é, com qualidades e defeitos,
pode ser o que vai dar munição a vocês, pais, para lidarem com os seus filhos de uma forma mais amena e harmônica. E quando que o trem sai dos trilhos? Quando negligenciamos a personalidade da criança e impomos o jeito que nós conhecemos como certo, mas talvez não se encaixe a ela. Ser pai e mãe é mesmo um desafio, mas a melhor forma de ajudar o seu filho a vencer, ao meu ver, é ensinando que o parâmetro da vida dos seus filhos são eles mesmos. Seu filho deve ser melhor do que ele mesmo apenas. Tomar outras crianças, mesmo que irmãos, como parâmetro é o que gera a discórdia no dia a dia, as maiores dores da vida de uma criança, e essas podem se tornar os traumas que os acompanharão e limitarão para o resto da vida. Ajude seu filho a encontrar o gosto pelos estudos, pela leitura, pelo conhecimento. Ajude-o a vencer e reconhecer suas vitórias. Querer que seu filho estude não significa que, se ele desejar, não poderá ser um artista, jogador de futebol, modelo ou cantor. Mas será que estudar e vencer os pequenos desafios da vida não o levará a isso? Ou quem sabe a muito mais? Bom, pelo menos é o que eu desejo a vocês. Sejam felizes!